A gente vai falar, olha só, de um lançamento literário dela, que é uma querida, uma pessoa muito especial para todos os mineiros, principalmente para mim, pro Alex também, né, Alex? Sem Fala dúvida, mais sobre essa figura que a gente adora. Nélio, ela tá lançando o livro Fundo do Poço, o lugar mais visitado do mundo. Título que já me pegou de cara. É um livro editado pela Melhoramentos, né? A Cris Paz, ela tá aqui com a gente, já conectada. Boa tarde, Cris. Prazer receber você aqui no Conecta. Boa tarde, Nélio e Alex. Que prazer todo meu para falar desse lugar que a gente conhece tanto, né? Muito bom. Eu tenho capa. Gente, pessoal, consegue jogar a capa pra gente? Porque eu achei legal isso, tá, Alex? Quando você fala assim, ó, Fundo do Poço, o lugar mais visitado do mundo. A capa é uma nuvem, um céu lindo, maravilhoso. A Cris mexe com a gente, né? Semiótica, sim. A gente volta à faculdade. Cris, conta pra gente sobre essa obra aí, como é que surgiu essa ideia, esse livro, o que te motivou, né, a escrever e que lugar é esse, que é esse Fundo do Poço aí? Bom, essa obra surgiu em 2018, eu acho. Eu fiz uma apresentação no TEDx da PUC Minas. E eu fui chamada para falar e falei, vou falar sobre o Fundo do Poço, né? Minha palestra se chamava O Lugar Mais Visitado do Mundo, que é um lugar que eu conheço um pouco. Já estive lá algumas vezes, e acho que todo mundo, né? E a gente não fala sobre ele. E nessa palestra se chamava O Lugar Mais Visitado do Mundo, não tinha o título Fundo do Poço, e no meio da palestra, eu sempre uso um pouco do humor também, né, para contar um pouco da minha história e tal, tinha uma imagem que eu pedi até que meu namorado, que é designer, fizesse, no final, assim, tem uma parte que é um guia mesmo, como se fosse um guia turístico, e aí o guia estava escrito assim, Fundo do Poço, tudo para você... guia para você aproveitar 100% essa aventura. E aí, era engraçado, essa palestra foi muito bem recebida e tal, ela nem é uma palestra tão vista na internet, não. E aí, um tempo depois, eu fui revisitar isso no Instagram e coloquei essa imagem e fiz um texto sobre o Fundo do Poço, falando um pouco, né, do que está na palestra, sobre esse lugar que todo mundo vai, né, na verdade é o lugar mais visitado do mundo. Você pode falar que é Hong Kong, que é Paris, mas não é. Esse é o lugar mais visitado do mundo, porque até quem não tem dinheiro para comprar passagem já esteve lá, né, para comprar passagem para lugar nenhum. E aí no meu Instagram as pessoas começaram a perguntar, você escreveu esse livro? E eu falei, olha que interessante, né, as pessoas talvez estejam interessadas em ler um livro sobre isso. E aí, no final, em 2020 ainda, ou no começo de 2021, a Melhoramentos fez contato comigo, dizendo que queria lançar um livro se eu tinha alguma coisa em mente. E eu falei, olha, eu tenho muita vontade de escrever um livro, que seja um livro mais de autoajuda mesmo, um livro que fale sobre as minhas experiências de um jeito bem humorado, mas também bem didático, no sentido de contar tudo que eu aprendi, porque eu não estaria aqui falando com vocês se não fossem essas visitas ao fundo do poço, né? E aí, criamos esse livro, que é uma revisita, na verdade, a vários pontos da minha história, mas é um livro sobre o luto simbólico, o luto real, esses lutos que a gente passa na vida, né? São vários. Então, eu costumo brincar que a gente tem que ter uma casa em Paris, né? Um apartamento em Paris, um apartamento em Nova York, uma casa na Sardenha e um Airbnb no fundo do poço, porque lá a gente sempre vai em algum momento, né? Igual cartório. Cris, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua mudança de assinatura, você que traz guerra, é até estranho falar isso, né? Você tá guerra no nome de batismo, né? É estranho falar. E Sim. queria como você abriu, né, mão desse sobrenome e essa assinatura do Cris Paz, inclusive com um acento ali, simbologicamente o que isso significa e como é que foi essa transição. Eu não tinha noção nenhuma sobre o que é trabalhar o nome, até quando eu fui me casar e a minha esposa falou, Nélio, e ela veio, senta aqui, vou te contar. Olha o que é mudar um nome, tá além, enfim, é uma coisa... E aí, quando eu fui ver, né, sobre essa transição que você fez, eu fiquei pensando, gente, não deve ser uma tarefa, uma coisa fácil de se fazer. Como é que foi para você?
Então, eu acho que é muito simbólico e acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Que é essa história do fundo do poço. Na verdade, Guerra é o meu sobrenome de batismo, né? É o nome do meu pai. Eu adoro esse nome. É importante dizer que eu estou mudando a minha assinatura, mas ele no meu nome, né? O Guerra é o meu último nome, continua sendo. Mas desde que eu me tornei uma figura pública, e aí também eu sou uma pessoa que tanto faço psicanálise, como também acredito em energia, na energia das palavras, na energia de uma maneira geral. E sendo uma figura pública, eu ouvia muitas pessoas falando que eu era muito guerreira. Eu acho que eu fui ficando cansada dessa. É muito lindo as pessoas falarem isso, elas falam como um elogio, mas eu comecei a perceber que eu estava muito acostumada a pegar limão e fazer limonada, né? Inclusive o último capítulo desse livro fala um pouco sobre isso. E era um tal de fazer limonada com manda o limão que eu faço a limonada, e eu comecei a perceber que eu não queria mais ficar em estado de guerra. E eu tinha muita vontade de fazer um estudo numerológico, que tem a ver com ciências ocultas, né? A numerologia cabalística é uma ciência milenar, uma ciência oculta milenar, né? E aí eu não procurava, não fazia, nunca tomava a iniciativa. Eu tinha um número de um numerólogo, um contato de numerólogo, e nunca procurei. Até que quando eu fui lançar o Fundo do Poço, no final de 2021, uma amiga levou uma amiga para o lançamento, e eu falei, eu adorei conhecer a Nanda e tal. E aí a Claudinha falou, a Nanda é uma ótima numeróloga. Eu falei, pronto, chegou a numeróloga na minha vida, agora é a hora. O sinal foi dado, né? E eu fiz a numerologia, e a numerologia, ela analisa várias coisas na soma do seu nome de batismo, com a sua data de nascimento, e também o meu nome Cris Guerra, porque o meu nome é Cristiana de Souza Guerra, né? E aí a gente descobriu alguns bloqueios importantes aí, e tinha muito a ver com aquilo que eu desconfiava. Então veio uma sugestão de uma mudança de grafia do nome, usar o meu sobrenome do meio e tal. E a gente não concordou, né? Eu e meu namorado, a gente conversou na época, e eu falei, não vai ter, né? Eu vou chamar Cris Souza, Cris Souza, ninguém vai entender nada. E meu namorado sugeriu que eu colocasse o passo. E imediatamente eu falei, que é isso? Eu ri da cara dele, mas aí no minuto seguinte eu falei, isso é bom. E falei com a Nanda, faz o estudo, por favor. A Nanda ficou animadíssima, enfim. O PAS veio como uma solução, e na numerologia, o acento ele também tem um peso numérico. Então, são várias contas ali. Para tirar os bloqueios do nome, foi importante colocar a crase, né, que a gente pode falar que é um acento grave no francês. E eu adorei. E eu sou assim, eu acho que as pessoas, elas estranham muito, né? Porque às vezes se você tem uma coisa que está consolidada ali há 15 anos, se você for no Google, você procura Cris Guerra, tem muitas recorrências, né? Você vê muita citação. Mas eu acho que dá para a gente construir um outro caminho, e o que é mais legal do Paz é que ele é uma evolução do Guerra. E aí, no final das contas, eu mudei em maio desse ano, né? Comuniquei, muita gente não entendeu nada, muita gente achou que eu era louca, mas eu acho que o sentido, para mim, tem uma importância muito grande. Esse livro ainda está como Cris Guerra, porque eu lancei em 2021. Então, a partir de agora, o próximo livro que eu lançar já vai sair como Cris Paz. E durante muito tempo, a gente vai bater na tecla de que Cris Guerra agora é Cris Paz, né? Mas eu, inclusive, inseri esse nome, porque, olha que coincidência, logo depois que eu fiz essa mudança, houve uma mudança na lei de que você pode mudar o seu nome direto no cartório. Claro que tem que ter uma justificativa. E aí eu coloquei o Paz como uma parte do meu pré-nome. Então, meu nome hoje é Cristiana de Paz, de Souza Guerra. Olha que interessante. E aí foi muito importante fazer. Não ficou bonito? Ficou demais, ficou sensacional. Gente, quando saiu eu chorei, mas foi tão emocionante. A chance oficial foi muito importante. E isso, né, que o Nélio falou sobre a questão do casamento. Eu, quando me casei a primeira vez, eu mudei o meu nome, né? Então, assim, por que as pessoas estranham tanto eu mudar de nome agora, sendo que quando uma mulher casa, em geral, ela muda o nome, né?
Perfeito. Cris, eu vou fazer 2 perguntas em uma, porque eu sei que o seu tempo está corridíssimo, concorrido. Eu vou começar, a gente estava falando aqui sobre assuntos do momento, e um dos assuntos do momento é a gravidez da Cláudia Raia, aos 55 anos. A gente já conversou, né, Cris, para algumas matérias aqui do tempo, sobre etarismo, sobre mulheres que vão deixar o cabelo branco, enfrentam esse preconceito, sobre, enfim, sobre essa perspectiva. E aí um ponto que eu queria trazer, que essa gravidez da Cláudia Raia trouxe à tona, foi bastante etarismo. E se para você etarismo é o fundo do poço? E a segunda questão que eu já quero emendar e pedir para você deixar o convite é falar um pouco da sua participação no Sempre um Papo, qual é a sua expectativa, né, com essa participação, e também deixar esse convite para quem está acompanhando a gente. Ótimo, Alex. Então, bom, eu acho que essa gravidez da Cláudia Raia é muito disruptiva, né? Ela é uma mulher muito ousada e ela fala muito sobre esse assunto. E ela trouxe aí essa coisa da gravidez, anunciou já fazendo um publi editorial, porque tem um produto por trás e tudo mais, mas parece que ela já tinha falado que tinha congelado os óvulos e tal, e hoje eu até li um artigo na Folha, uma crônica, dizendo que talvez ela precise explicar melhor que não foi natural, né? Que foi no meio da menopausa, que ela tinha feito congelamento de óvulos, porque eu já quis muito engravidar antes do Francisco nascer, no meu primeiro casamento, e sei o tanto que foi difícil, né? Então não se pode também dizer assim, foi natural, foi uma surpresa, né? Ela é uma mulher de 55 anos que tem condição financeira para fazer uma fertilização in vitro, que provavelmente aconteceu, mas acho legal quebrar paradigmas. A gente precisa entender que esse etarismo todo existe, nós somos etaristas naturalmente, porque a gente está acostumado a colocar o envelhecimento como algo que a gente não quer olhar, e sim, é o fundo do poço, o etarismo, porque estamos todos caminhando para lá. Então, é o fundo do poço porque a gente não admite algo que vai acontecer com todos nós, né? Ou que pelo menos deveria acontecer, que é envelhecer e morrer. Então, acho legal esse movimento, acho legal que isso mexa. E eu vou trazer um dado aqui que eu soube recentemente, que eu acho muito impactante para a gente parar e pensar. Em 1962, uma mulher entrava na menopausa mais ou menos aos 57 anos, em média. E a expectativa de vida média para a mulher naquela época era 59. Então, ninguém estudava menopausa, porque menopausa era fim de linha. Hoje em dia, uma mulher entra na menopausa mais ou menos com 51 anos e ela tem uma expectativa de vida de 83. Então, assim, a gente precisa olhar para a nossa longevidade. As mulheres, inclusive, vivem mais, porque elas falam mais sobre os fundos do poço pelos quais elas já passaram, né? E elas pedem mais ajuda. Então tem muito assunto aí, gente. Tem muito assunto pra gente conversar. Uma tarde inteira, né? Pra conversar. Tá, uma tarde inteira. Só fala do Sempre um Papo, o horário, como é que a gente faz para acompanhar? Então, daqui a pouco, né, logo mais às 19 horas, no canal do YouTube do Sempre um Papo, eu vou estar conversando com a Josane Faleiro sobre o Fundo do Poço. É um papo, mais um papo do Sempre um Papo, esse projeto que é incrível, que ajuda a divulgar os livros, aproximar os escritores dos leitores. Eu acho que é uma mágica o que o Sempre um Papo faz. E a gente vai estar conversando sobre esse livro. É uma alegria ter sido convidada para estar falando mais ou menos 1 hora, com participação, com perguntas ao vivo, né? A conversa fica gravada lá, mas queria convidar todo mundo a participar e fazer perguntas para a gente conversar bastante, porque o fundo do poço é um assunto que é comum a todos nós. A gente precisa falar sobre ele para a gente viver melhor. Isso mesmo. Ótimo. Cris, obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. Volte mais vezes, por favor. Você é muito querida aqui. Volte mais vezes. Um prazer falar contigo. Muito obrigada. Volto com muito prazer. Pode me convidar que eu volto sim. Vai ser um prazer. Obrigada, meninos. Terminando com até a próxima, né? Isso. Até breve. Até a próxima. Valeu. Até breve. Um beijo. Até breve. Tudo de bom.